A live dos tesouros valiosos hoje eu não vou falar dos dons espirituais, eu vou falar sobre louvar ao Senhor. Salmo 150. Pegar o teor dessa mensagem do Salmo 150, o que ela quer realmente falar, o que ela quer realmente transmitir com essas palavras para a nossa vida. E seja uma palavra rema nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. O salmista Davi carregava esse salmo no coração, ele carregava esse salmo. Todos os dias ele estava louvando ao Senhor. Todos os dias, porque ele não contava a hora nem momento para louvar ao Senhor. Ele não contava as horas para louvar. Ele sempre estava com o louvor no coração, na boca dele. O louvor, a oração e a oração faz parte da nossa vida. Mas há algo aqui nesse Salmo 150 muito importante para nós. Porque eu vou já estar lendo ele e vamos falar sobre isso. Nós não podemos contar as horas para estar louvando ao Senhor. Enquanto houver tempo, enquanto houver vontade. Enquanto houver em nós o Espírito de Deus nos deu nesse louvor. Porque todo ser humano é um Espírito. Todo ser humano ele carrega dentro do corpo dele o Espírito. E ele precisa saber como agradar a Deus. Ele precisa saber como realmente alcançar o coração de Deus, como Davi alcançou. Conhecer aquele que criou o espírito do homem. Aquele que criou o interior do homem, como diz no Salmo 139. Como Deus está em todos os lugares, então todas as horas do dia, todas as horas e momentos da vida está conosco. Mas Ele só espera de nós que possamos reconhecer essa presença. Reconhecer que Ele está presente no recinto, no ambiente onde você está, Ele está também. Eu quero falar também do salmista Davi, porque ele todos está conhecendo a presença de Deus nos salmos. Em nenhum salmo ele deixa de falar do Senhor. Chamar a atenção para a vida do pastor de ovelhas, que foi transformado em rei. Chamar a atenção para a vida dele. Porque naquele tempo não era fácil viver naquela época num país perseguido como Israel. Num país tão maltratado, tão julgado como Israel. Não era fácil viver num país onde imperava a lei da morte, onde imperava a lei da guerra, onde imperava a lei onde qualquer pessoa estava passível de morte. Qualquer momento alguém podia morrer naquela época. Então, quando o salmista passa esses salmos para nós, daquela época para cá, que Deus traz a Bíblia, relando e trazendo de forma escrita os salmos, nós vemos que era muito perigoso viver naquela época que não tinha a presença de Deus. Hoje em dia está quase da mesma forma. É perigoso a gente viver fora da presença de Deus. Nós vamos aprender com esse salmo muitas coisas. É perigoso demais viver longe de Deus.
Então o salmista Davi, ele anelava pela presença de Deus, ele queria a presença de Deus na vida dele. Ele queria ter uma intimidade mais profunda, uma intimidade mais amiga com Deus, ser mais amigo de Deus. Ainda que Jesus ainda não tinha vindo, ainda que o Espírito Santo, ele está presente, mas não da forma que está hoje. Hoje o Espírito Santo, ele está operando mais e mais na vida do ser humano. Naquela época, os homens precisavam realmente buscar, não por causa de dinheiro, não por causa de milagre, não por causa de coisas materiais, mas eles buscavam porque Deus era a própria vida deles. Deus era o próprio fôlego, o próprio sangue deles era Deus na vida deles. Então eles buscavam mais naquela época. O povo de hoje está mais frio, o povo de hoje não está buscando mais. O mundo está perigoso, mas o inimigo está iludindo muita gente, dizendo que viver longe da presença de Deus é bom. Se as pessoas de hoje viviam na época de Davi, estava todo mundo já. Porque nós temos que buscar Deus como se Ele fosse a nossa própria vida. E Ele é realmente a nossa vida. Mas o inimigo engana as pessoas dizendo que viver de Ele é melhor e mais fácil. É isso que o apóstolo Paulo fala quando diz que ele quer tragar as almas. Para tragar, ele começa devagar. Ele começa com engano, ele come uma mentira, ele começa com passos pequenos. Até chegar onde ele quer. E viver longe da presença de Deus nunca foi plano para o homem. Deus nunca planejou isso para o ser humano, viver longe dele. Fora da amizade dele, porque fora de Deus não há salvação, não há vida. Não há nada fora do Senhor. Fora de Deus, fora da presença, ser preenchido, ser cheio. Só a gente tirar vazio por cima de vazio. E quando eu chamo a atenção para o salmista Davi, eu estou falando de um homem que foi diferente de muitos homens. Em todos os tempos, porque Deus ele confirmou o reinado de Davi. O próprio Deus foi lá e falou pelo reinado de Davi. Disse que ia perpetuar, ia continuar perpetuando a aliança com Davi. Essa aliança passou a genealogia e foi até Jesus. Para viver nessa terra é preciso se livrar do perigo, da morte, do inferno e do mundo. Mas só Jesus que pode fazer isso na vida de uma pessoa. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Temos que confiar. E o Salmo 150 diz assim: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso que eu estou falando agora é uma revelação muito grandiosa para a nossa vida. O salmista está convidando as pessoas para louvar o Senhor como se ele fosse a própria vida delas. Eu quero que todos entendam isso. Que Deus é a vida que há em nós. Ele é a nossa respiração. O inimigo engana dizendo que é melhor respirar sem louvar, é melhor respirar sem adorar a Deus, é melhor fazer as coisas sem Deus na vida da pessoa. Mas nós podemos saber pela Bíblia e pela vida, pela realidade da vida de hoje, que sem Deus nós não vamos pegar lugar nenhum. Sem Deus nós não vamos receber nada na nossa vida.
Quando ele chama para louvar ao Senhor, ele está dizendo assim, ó, louve a ele. Porque o mundo não pode te dar a vida, não pode dar nada. O mundo não pode levantar você, só vai querer te derrubar. Louva ao Senhor pela obra do seu poder. O que é a obra do poder de Deus? A obra do poder de Deus é tudo que foi criado. Você foi criado por Deus. A Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, tudo que Deus criou é firme, está estabelecido, não tem como mudar. Você pode até acreditar, não acreditar em Deus, mas não parar de existir porque você acredita nele. Ele não vai fazer birra porque você não acredita nele. Deus não quer explicar a sua existência. Ele não quer explicar por que ele existe, por que isso ou aquilo. Ele só quer revelar aquilo que o céu deixou para nós. E uma das coisas que o céu deixou para nós é o louvor, a adoração. Isso agrada muito a Deus quando o homem começa a reconhecer que a vida dele é de Deus. Que ele não depende dele mesmo. Nem de ele. O homem começa a reconhecer a vida vem do Senhor, a vida flui do Senhor. É isso que agrada o Senhor, é isso que ele dá a mim. Deus é como se fosse a respiração dele. Ele dava o poder de Deus na vida dele. Isso que fazia Israel ganhar as guerras, era a presença de Deus, aquele que gera a vida, aquele que flui sobre o ser humano e traz a vida. Israel saía da presença de Deus muitas vezes. Israel pecava muitas vezes, assim como qualquer ser humano peca. Mas a diferença de ser pecador e continuar no pecado é justamente isso. É reconhecer que a vida vem de Deus. A vida vem de Deus. Ou seja, o que nós fizemos aqui na terra, nós podemos sim voltar a viver em Cristo. Não agradamos no momento. Mas Deus conhece os nossos passos do dia a dia. Ele sabe quando você realmente tem temor, quando você se arrepende. O salmista Davi caiu várias vezes. O salmista Davi teve pecado na vida dele. E todos os homens de Deus pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só teve um que não pecou, que foi o Senhor Jesus. Mas por que Deus aceitou Davi? Por que Deus aceitou esses homens? Porque apesar deles pecarem, o que estava neles era maior do que o pecado que quer consumir a alma deles. O que está em você, na igreja, no povo de Deus, é maior do que o pecado que quer derrubar o ser humano. O que a igreja, o que o povo não está entendendo, os juízes, a igreja não está entendendo que não há pecado que seja mais forte do que o Senhor Jesus, do que o sangue de Jesus na vida de uma pessoa. O inimigo tem armas, mas Deus é maior. Então, esse é o tratamento de Deus com qualquer ser humano. Quando ele cai, Deus diz assim, não, você caiu, mas eu te levanto porque o meu poder é maior. O meu poder levanta a pessoa. Então, quando Deus faz isso na vida de Davi também, ele pode fazer na vida de qualquer ser humano. Ele é igual a eu e a você, é igual a nós, iguais a nós. A diferença é na amizade, a diferença é na intimidade que eles buscavam todos os dias com Cristo, com Jesus, com Deus, com a Trindade. Então a intimidade com Deus, ela faz muita diferença na nossa vida. Quando você cair, Deus vai te levantar porque você está buscando amizade com Ele.
você sente fraqueza, Deus vai te levantar, porque o poder dele é maior na tua vida. Às vezes as pessoas querem mostrar um defeito, só que aquele defeito é corrigido por Deus. O pai não é um pai negligente, ele é um pai presente na nossa vida. Presente quando a pessoa começa a ser derrubada pelo inimigo inúmeras vezes. A Bíblia diz que que o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Ele vai atrás daquela ovelha que está ferida, machucada. Aquela ovelha que está, às vezes, até caída num buraco. Ele vai atrás daquela ovelha. Por quê? Porque apesar dela ter falado, Deus para na humanidade. O poder de Deus não para de agir na vida do ser humano enquanto ele não morre. Por isso que o Salmo diz, todo ser que respira. Enquanto você é louco, porque o poder de Deus está agindo na vida. Jesus destruiu o império do pecado sobre o homem. Jesus destruiu a força do pecado e da morte, do inferno. Ele é o nosso rei, ele é o nosso campeão, ele é o nosso herói, ele nos salvou de tudo isso. Aleluia. E se estamos respirando hoje, é porque o nosso Deus nos salvou. Nosso Deus subiu naquela cruz para nos levar. Não há nada que possa anular esse sacrifício. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Porque todo mundo foi alcançado. Todo mundo recebeu a restauração da cruz. Nenhum defeito, nada pode ficar na frente do poder de Deus. Deus viu na hora que nós caímos. Deus viu na hora que nós fizemos algo de errado. Os seres humanos. Deus viu na hora que o inimigo riu da nossa cara. E Deus não gostou. Eu quero dizer para você, o Pai gosta de você. O Pai gosta da sua família, da sua casa, do seu bairro. O Pai te ama. E ele viu quando o inimigo zombou da tua cara. Ele viu quando o inimigo riu de você. Porque quando estamos sendo tentados, muitas vezes o ser humano não resiste. Mas Deus não gosta quando o inimigo começa a se alegrar. Quando o inimigo começa a agir de uma forma que possa trazer. Porque você buscou intimidade, você buscou amizade com Deus. E a amizade com Deus não acaba de uma noite para o dia, não acaba de uma hora para outra. Amizade com Deus, quebrar a aliança que Deus tem conosco. Podemos pensar que vamos a aliança. Mas existe um mundo de ilusão na cabeça do humano. Nós pensamos que porque pecamos ou erramos, vamos perder a vida com Deus. Mas ao contrário. É aí que nós temos que correr para a presença de Deus. É aí que temos que correr para a presença daquele que venceu o pecado, a morte, o mundo e o inferno. Que venceu Satanás e o demônio na nossa vida. É onde nós temos que nos levantar mais fortes. Mais fortes do que antes. Ninguém anula a presença de Deus que há na terra, que é aquele que tem amizade com o homem, o Espírito Santo. Ninguém anula o Espírito na nossa vida. Satanás, ele perdeu a guerra, ele perdeu tudo. E agora ele está tentando levar as almas para o inferno, ele está tentando levar as almas de volta para lá. E não aceita ser derrotado. É por isso que Deus quer te levantar agora para louvar a Ele. Na hora do louvor, Deus vai trabalhando. Deus vai reatando a amizade. Deus vai você.
Louvor é coisa muito poderosa, por isso que Davi prezava muito por louvores. E quando alguém ficava endemoniado, o louvor libertava. Hoje o mundo gospel está muito diferente. O povo não respira mais a presença de Deus. O fôlego do povo não é mais um fôlego que louva, que adora o Senhor. O fôlego deles é só para adorar o próprio homem. A glória está voltando para o homem, ela não está indo para Deus. Quando o salmista Davi louvava, coisas espirituais aconteciam. Ele conta em alguns salmos. Na maioria dos salmos ele conta sobre isso. Porque quando uma pessoa que respira o avivamento começa a louvar, tudo que é ruim passa a ser bom, tudo que é errado passa a ser certo, tudo que é torto fica direito. Porque a revelação dela é algo que vem do próprio Deus. É por isso que ele diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem gente que tem dado fôlego ao inimigo. A vida dela é só fazer coisa errada direto. Mas o fôlego que Deus colocou no nosso pulmão, na nossa vida, é para louvar a Ele. Se você entender isso, você nunca mais vai parar. Você precisa respirar a presença de Deus. Você precisa sentir ela de uma forma mais real na tua vida, assim. Porque o homem está preso na própria vida. E Deus vem mostrar a realidade para o ser humano. O que é a realidade para o ser humano que Deus mostra? É que todo ser humano depende da presença do Senhor. Todo ser humano depende do seu pastor, depende dele que salva a alma da pessoa. Todo ser humano depende do Espírito Santo para reatar a amizade entre a terra e o céu. Porque o Senhor disponibilizou grandes riquezas e tesouros valiosos para a nossa vida. Já disponibilizou muitas coisas para a nossa vida. Quando ele fala em vida com abundância, ele está falando de tesouros tão grandes que podemos ter acesso quando reatarmos a amizade com Deus. Jesus ele fez a parte dele, mas nós temos que começar a fazer de Deus a nossa respiração todos os dias. Isso significa tomar posse da bênção de Deus. Tomar posse da bênção de Deus é isso. É viver a presença do Senhor, é viver aquele que pode levantar a alma de uma pessoa. Ele pode levantar a alma da sua família, da sua irmã que está depressiva. De qualquer pessoa, ele levanta a alma das pessoas. Ele sempre fez isso e sempre vai fazer. Mas você precisa acordar para a realidade, acordar para o que Deus está mostrando na palavra. Agora você precisa dizer a Deus: Senhor, eu quero viver uma respiração de avivamento. Eu quero viver a respiração do louvor a Deus, da adoração a Deus. Porque os tesouros de Deus só virá quando reatar a amizade, quando reatar de novo a ligação com Deus. Vem nesse momento em que você volta a ser amigo do Senhor. Aquele que louva ao Senhor é porque está na presença de Deus. Quem não está na presença de Deus não está louvando ao Senhor. O culto da igreja tem que ser feito para Deus. Porque se o homem fizer para ele mesmo, para outro direcionamento, Deus não vai estar culto.
Ele está entregando fôlego a outras coisas, não está entregando fôlego a Deus. A respiração dele não é Deus, daquele que louvou a outros. Então, quando Davi entregava a Deus todas as coisas, ele dizia Senhor. Quando ele fala Senhor, ele diz assim, tu és o dono do meu culto, tu és o dono da minha adoração. Quem manda aqui é Deus, quem manda aqui é o Senhor. Então ele se entregava por completo a essa amizade com Deus, essa aliança com Deus. Davi não era um homem pela metade, Davi era completo com Deus. Esse é o verdadeiro louvor ao Senhor, é quando você começa a respirar a presença de Deus, a sentir realmente Deus fluindo no seu sangue, fluindo na sua vida. Deus fluindo de uma forma poderosa. Deus é maravilhoso. Você não aqui, mas Deus está falando contigo nessa tarde. Glória a Deus. Então você precisa falar para Deus sinceramente o que é que você quer viver na sua vida. Você quer viver e respirar a presença de Deus, ou você quer perder a guerra, ou você quer outros caminhos que não são de Deus? Porque se você acorda para a realidade, é aqui, é nesse momento que você acorda para a realidade. Você acorda para a realidade quando você adquire esse conhecimento do coração de Deus para seu coração. Deus te escolheu para você viver na presença dele. Para o seu culto, a sua adoração serve para ele. A sua vida fluir na presença dele. É só com ele que você vai conseguir chegar na salvação. É só com ele que nós vamos conseguir realizar uma obra. Então por que é que o salmista Davi fala, louvai a Deus de todas essas formas? Com instrumentos e danças, com flauta, com tamborins. Porque o ritmo e o instrumento da música que você escuta não é tão importante assim. Eu quero dizer assim, existem ritmos que são consagração mesmo a demônios, mas o que precisa estar ligado com Deus não é o ritmo, não é a bateria, não é a melodia, não é o instrumento que tem que estar ligado totalmente com Deus. Quem tem que estar ligado com Deus é você, a sua respiração. É você respirar e sentir a presença de Deus na sua vida. Isso é amizade. Se você tiver amizade com Deus, qualquer coisa vai virar arma na sua mão. Qualquer instrumento, qualquer melodia, qualquer ritmo vira arma na sua mão. Porque Deus é a presença dele. Deus valoriza o ser humano cheio do Espírito Santo que faz por onde agradar a ele. É claro que a letra do louvor também tem base bíblica para fazer a letra do louvor. E hoje em dia existem instrumentos também que são contra demônios. Mas eu não falar disso, eu falar da amizade com Deus. Se você tem amizade com Deus, ou não estivermos o louvor que nós ouvimos, que falar, não tem Deus. Está presente no nosso culto. Sentir a presença dele na nossa vida. Esse é o culto racional. Culto racional não é ficar parado, calado, esperando o pastor terminar de pregar para dormir, para ir para casa e dormir, não. Culto racional é aquele que está em comunhão com Deus.
Deus é quem vai direcionar, vai dirigir. Deus é quem vai estar no controle de tudo. Por que estar em comunhão com Deus? Esse foi o foco da cruz. Foi reatar a amizade de Deus, do homem para com Deus. O foco é a mensagem da cruz. Nós temos que entender que a comunhão com Deus é necessária para a nossa vida. A comunhão com Deus é necessária porque sem Deus não tem como nós conseguirmos trazer poder, trazer unção, trazer os tesouros, os dons espirituais. Não tem como trazer isso sem comunhão com Deus. Então eu vou orar para nós podermos entrar nessa palavra, entrar na presença de Deus. E eu quero orar para que possamos respirar. Realmente respirar o que é Deus. Ser direcionado por Deus. Glória a Deus. Israel, ele só conseguia vencer as guerras quando ela conseguia obedecer a Deus 100%. Por quê? Precisava de sacerdotes, precisava de levitas, precisava da Arca da Aliança, precisava de trombeta, precisava gritar alto, precisava seguir um ritual muito grande para poder vencer as guerras. Hoje em dia, nós só precisamos reatar nossa aliança e ter comunhão, ter intimidade com o Senhor para poder vencer as guerras. É isso que o Senhor quer de você, quer da humanidade, quer de todo mundo. Que possamos respirar o louvor ao Senhor. Não só da boca para fora, mas vai sair do interior, fluindo com rios de água viva. Louvor da boca para fora, qualquer pessoa pode louvar. Qualquer pessoa, qualquer artista aí, sabendo cantar ou não, ele pode louvar a qualquer momento, mas respirar a presença de Deus é diferente. Respirar o que Deus tem na nossa vida é diferente de apenas cantar um hino, um louvor. Cantor e adorador são duas pessoas diferentes, distintas. Glória a Deus, aleluia. Por isso que não é em vão que o salmista Davi fala da respiração nesse salmo. Quando ele fala que todo ser que respira, ele está falando da natureza, daquilo que Deus criou, formou no homem, que foi um fôlego novo, uma vida nova. Glória a Deus. Que você receba essa vida nova agora, nessa palavra. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Glória a Deus, Pai querido e amado. Eu estou aqui falando, Senhor, sobre estar louvando ao Senhor. E eu creio, Pai, que as pessoas estão recebendo, Pai, cada palavra. Não tem como a palavra penetrar no coração e não transformar, não fazer nada. Então eu peço a Ti que essa palavra seja ministrada, meu Deus, da forma que essa pessoa possa entender. Que esse homem, essa mulher possa entender, meu Deus, que o fôlego dela não é usado pelo inimigo, não é usado pelos demônios, meu Pai. Ô Jesus Cristo. E que louvor não é apenas cantar. Louvor, meu Deus, é algo que pode expulsar os demônios da vida dela e da vida das pessoas. Jesus, toda vez que alguém quer vencer uma guerra, ela precisa louvar ao Senhor. Toda vez que alguém quer vencer algo muito grande, ela precisa louvar a Ti, Deus, em nome de Jesus. Então, Deus, que essa pessoa volte a respirar a Tua presença na vida dela, Senhor. Que ela volte a respirar o agir, o trabalhar do Senhor, Deus, aleluia. Que Deus, Ele se revele a cada louvor, a cada palavra dos louvores, o Senhor possa se revelar em nome do Senhor Jesus. Porque nada pode impedir o agir de Deus quando Ele quer trabalhar, agir na vida de uma pessoa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí, Deus, eu encerro essa live com muita alegria, Senhor, porque Tu és o dono do mundo todo, Tu és o dono de tudo, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Você que agora, eu falei sobre o Salmo 150. Todo ser que respira louva o Senhor. Nós entendemos por esse salmo que louvar ao Senhor vai muito além do que apenas cantar a um hino, cantar a uma música. Precisamos respirar o fôlego que Deus deu. A vida que Ele nos deu não é apenas vento, não é apenas o ar está invocando, mas Ele nos deu é a presença dEle dentro de nós. Então temos que louvar na presença de Deus, porque se não for a presença de Deus, nosso culto não é um culto a Deus. E faz a diferença no nosso culto é a presença do Senhor. Vamos chamar por ela, vamos clamar pela presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu estou agora caminhando para o encerramento da live. Saiba que o Salmo 150 ele fala muito mais do que apenas louvores ou cantar. Ele fala de um adorador que quer agradar o coração de Deus. Um adorador que precisa estar na presença do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que você possa meditar nesse salmo. Possa ver a vida do salmista Davi. Como ele vivia naquela época. Como claramente ele mostrava que Deus estava com ele. Que o reinado dele foi provado por Deus. Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha te aprovar também na presença dele. Glória a Deus. Que você se fortaleça na palavra. Glória a Deus. Vou encerrar agora em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por todos que estão vendo e que viram. Que Deus abençoe e guarde a